Olá, seja bem-vindo à TV Faceres. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o secretário da Saúde de São José do Rio Preto, Aldenis Borim. Aldenis faz parte de uma série que estamos fazendo com os secretários aqui de São José do Rio Preto. Muito obrigado, secretário, por participar aqui com a gente dessa entrevista. Eu que agradeço o convite para poder expor melhor a saúde de Rio Preto. Bom, até comentei com o Dr. Aldenis, nessa série nós tentamos tratar um pouquinho das outras pastas junto com saúde. E aqui hoje nosso assunto é somente a saúde, né, doutor? E São José do Rio Preto é reconhecida positivamente, né, pela estrutura, pela toda a oferta dentro da saúde, né, que o município traz aos moradores e também aqui é de fora, né? E, doutor Aldenis, na saúde pública também há muitos pontos positivos, né? O que nós podemos destacar de saúde dentro da parte pública para Rio Preto como referência? Bom, na parte pública, o que nós somos referências também nacionais, com prêmios e muita visita de outros municípios para conhecer o nosso sistema de saúde pública, né? Hoje a gente conta com 29 unidades básicas de saúde e dentro dos próximos meses contaremos com 31. Na realidade, temos 19 unidades assistenciais de especialidades. Então, Rio Preto, por ser uma cidade de referência em saúde, nós temos hoje condições de oferecer um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado, ele vai desde a porta de entrada, que é a medicina da saúde da família. Hoje nós estamos com 64 equipes, médicos, enfermeiros, mais um agente de saúde e mais ou um fisioterapeuta ou um psicólogo, dependendo da necessidade, na cidade toda. E isso é a porta de entrada. A porta de entrada é a medicina de saúde e as UBSs. A partir daí, o que pode ser selecionado fica na UBS, por exemplo, uma hipertensão leve, controlada facilmente com medicamento, ela fica na UBS. Naqueles casos onde existe algum tipo de repercussão ou gravidade, ele é encaminhado, então, ao Centro Médico de Especialidade. Ali, então, tem o cardiologista e nós temos todos os tipos de especialidade para atender a população. Se for saúde mental, nós temos também o local de atendimento à saúde mental, onde nós temos hoje 5 CAPs em São José do Rio Preto, onde pode atender desde álcool e droga até criança com hiperatividade ou qualquer outro tipo de problema. Então, na realidade, Rio Preto hoje, por ser gestão única, ela pode fazer essas ramificações independentes, tal. Então, eu acho que Rio Preto, na saúde pública, na prevenção da saúde, eu não estou citando aqui laboratório próprio, né, que nós temos 3 no país, né, laboratório próprio do porte do nosso. Nós não compramos serviços, nós temos esse laboratório e que está sendo agora acreditado pela ONA, né, que é um grande passo para a credibilidade do laboratório. Nós temos todos os tipos de exame cardiológicos, endoscópicos, mamografias, raio-x. Quer dizer, então o Rio Preto hoje depende pouco de compra de serviço. A maioria é serviço próprio. Então eu acho que a saúde de Rio Preto, ela se destaca na pública, como sem dúvida nenhuma uma das melhores do país. Em várias unidades que você entra, ela tem a qualidade ou melhor que muita clínica privada, que muito hospital privado. Nós fizemos 21 reformas e ampliações de 27 unidades que nós tínhamos na época. E nós substituímos algumas, né? Como agora nós vamos substituir a UBS Jaguaré
por uma unidade maravilhosa no João Paulo, que é vizinho um do outro. Então nós ampliamos, pegamos, porque as unidades eram muito antigas, a estrutura já era muito pequena pelo aumento populacional. E nós investimos nisso. Então eu acho que a saúde pública de Rio Preto é uma saúde pública de boa qualidade. Tá ótimo, secretário. Peço desculpas aqui. Não, eu gostaria de saber como está a construção do Hospital Municipal aqui de Rio Preto. A construção já foi entregue, né? Já teve o aceite, né? Completamente terminado. Nós estamos em fase de licitações de aparelhamento do hospital. Então os equipamentos estão sendo todos licitados, móveis, imóveis e assim por diante. Esse é um processo que demanda tempo. Por quê? Porque um processo de licitação demora de 3 a 4 meses e ele pode dar deserto. Aí você tem que começar tudo outra vez, né? Então nós estamos nessa parte que recebemos 23 milhões de reais, né, sendo 18 do Estado de São Paulo e 5 de uma emenda do deputado Geninho. Esses 23 milhões vai dar para a gente equipar o hospital de maneira adequada, com equipamento de primeira qualidade. Então o prédio já é um prédio muito bem elaborado e agora os equipamentos também serão de altíssima qualidade. Secretário, eu gostaria que o secretário fizesse um balanço, né? Já faz 2 anos desde o início da pandemia, né? Como que é a situação atual aqui em Rio Preto, né? Da Covid, transmissão? Li alguns textos, alguns materiais que falam sobre a tendência de se tornar uma endemia, né? Como que é a previsão agora e um balanço dos 2 anos dessa transformação, né? Que foi a pandemia, tudo isso que a gente viveu nesses últimos 2 anos. A pandemia, na realidade, virou o mundo de ponta cabeça e Rio Preto está inserido no mundo, que também ficou de ponta cabeça. Todos os projetos que nós tínhamos para realizar pararam em virtude da pandemia. Então, a pandemia ela foi uma coisa que eu aprendi que nós temos uma equipe de saúde maravilhosa. Eles se desdobraram, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, administrativo, eles se desdobraram, se expuseram. E nós tivemos esse período grande, um momento, deixou de se atender, inclusive o BS, somente os casos que a gente chama de prioritários, casos graves. O centro médico, que fica num shopping, também teve que só atender casos prioritários. E o que aconteceu com isso? A repercussão está vindo agora. Houve uma demanda reprimida de casos, né? E essa demanda reprimida de casos, eu sempre disse que eu acho que a retomada vai ser mais difícil do que a pandemia. Que o baque que foi, né? O baque, a pandemia. Quando começou tudo. Exato. Então agora nós estamos na retomada. Difícil, faltando leitos, porque descompensou muita gente por falta de acompanhamento. Então, eu vejo o seguinte, no momento os números estão bem, vamos dizer, positivos, bem otimistas, né? Nós chegamos a ter 500, 600 casos positivos dia, estamos na média entre 40 e 50. Então, nós estamos caminhando para uma endemia, né? Essa endemia, com certeza, vai ficar muito tempo, né? Como é da H1N1 e assim por diante. Eu acredito que o grande sucesso desse número reduzido de casos, acredito não, tenho certeza, é a vacina. É ela. Hoje podemos falar, né, secretário? Com toda certeza, né? Toda certeza. Foi ela que fez com que os países hoje, que ainda não teve o número de vacinados que nós temos, que nós chegamos a 92% da população da cidade vacinada, né?
Então, por isso que houve essa redução. Países que tem, você pode ver que é uma escala. Quanto menos porcentagem da população vacinada, maior o número de casos. Sim. Né? Então, não há dúvida que a vacina foi o grande acontecimento para o controle da pandemia. E ainda há uma campanha ainda, né, para quem não tomou a dose de reforço, aí para as crianças também, né, secretário, para ter essa... Eu acho que nós temos hoje, em termos de vacina, dois grandes problemas. Principalmente a terceira dose. A terceira dose é fundamental. A pessoa não pode acreditar que ela está imunizada com 2 doses, senão não teria razão de se fazer a terceira dose. Né? Então, esse reforço da terceira dose é fundamental. E estamos começando a 4ª dose para o idoso. Por quê? Porque como a vacina, ela ainda não tem um tempo adequado para saber, a gente não ainda sabe quanto tempo ela mantém o indivíduo imune. Então, há uma estratégia mundial de se fazer reforço até 6 meses. Utiliza-se métodos para saber isso, mas ainda está incipiente. Eu acredito que a médio prazo nós teremos uma resposta, talvez até de vacinas novas, com uma durabilidade de 1 ano ou mais. Né? Mas enquanto isso não acontece, nós estamos com o problema da terceira dose do idoso não, da população como um todo. Alguns não tomaram a 2ª dose. E as crianças? As crianças, nós estamos aí com 74% mais ou menos das crianças entre 5 e 12 anos vacinadas. É um índice que nós consideramos ineficaz, baixo ainda. Você pode ver que há um esforço total da Secretaria hoje na terceira dose e na criança. Né? Porque a criança é transmissor, né? Então a gente tem que vacinar. Muitos pais falaram, não vou vacinar porque a criança não morre de Covid. Não é bem assim. Se ele pegar Covid, ele pode se agravar. Mas ele transmite para o idoso, ele transmite para o adulto. Então é fundamental que a criança se vacine. Exatamente. Às vezes é o que a gente vê, a pessoa, quem pega, né, pela doença, não fala, pode ser leve, pode ser tranquilo, uma criança, às vezes, mas não tem esse pensamento da transmissão, né? Para quem pode ser transmitido, como essa pessoa que pegar pode receber, né? Como o organismo dessa pessoa pode receber. Por isso é muito importante a vacina, né? Todas as doses. Não tem efeito colateral grave nenhum, tudo isso que a gente vê, né? Uma pessoa internada por vacina aqui em Rio Preto. Outra coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte, a vacina não é que ela vai te proteger 100% de pegar Covid. Você pode pegar Covid, só que você tem anticorpo para lutar contra ela. Ou seja, quando você não tem comorbidades importantes, como por exemplo os idosos, muitos idosos têm, a vacina vai te causar uma Covid leve, que é o que está acontecendo hoje com a maioria dos casos. Agora, um paciente que tem comorbidade, que tem insuficiência cardíaca, que tem insuficiência pulmonar, um asmático crônico grave, esse paciente realmente pode se agravar. Né? Mas a maioria vai se tornar leve. Então, pegar Covid, não vou tomar vacina porque aquele indivíduo tomou as 3 doses e pegou Covid. Pega mesmo. Quem toma vacina de sarampo, deixa de pegar sarampo? Não, mas ele tem aquela rendilhado só e acabou, dura 1, 2 dias. Já quem não tomou a vacina vai ter um sarampo que pode matá-lo. Então é o mesmo raciocínio que a gente tem que fazer. Né? Então não é porque um indivíduo foi vacinado e pegou Covid que a vacina não está funcionando. Não, ela está funcionando, esse é o papel dela. Sim. O papel dela é criar uma memória imunológica no indivíduo que a hora que ele for atacado, ele começa a criar aqueles anticorpos anti-Covid. Que vai aumentando, né? Cada dose vai aumentando a imunidade. Né? Secretário, e durante esse
período da pandemia, né, o serviço de telemedicina se tornou de extrema importância, né, para o município. Até, vi um dado aqui, já foram realizados mais de 17 mil atendimentos aqui em Rio Preto, né? 30 mil. 30 mil. Então já dobrou já esse número. E a tendência é continuar, né, secretário, com a telemedicina ou reduzir um pouco? A telemedicina, ela estava patinando. A gente já tinha telemedicina, mas ela patinava, né? A gente não conseguia implantar adequadamente a telemedicina, por várias razões. Com a pandemia, nós vimos que isso era uma prioridade. Aí priorizamos a telemedicina. Então, como eu falei, atendeu mais de 30 mil pessoas, não só de Covid, de qualquer doença, né? Então, a telemedicina, pode acreditar, ela veio para ficar. Ela veio para ficar. De maneira que você esvazia as unidades de saúde sem prejudicar a doente. Por quê? Porque na telemedicina, se o médico, através da sua anamnese que ele vai fazer, das perguntas e assim, assado, ele fala, amanhã eu quero te ver. Não, fica tranquilo, mantenha o que você está fazendo, senão acrescenta essa medicação. Então a telemedicina veio para ficar. Tenha dúvida nenhuma. Ela solicita exame, ela dá atestado, ela dá receita médica, quer dizer, e fica tudo no prontuário. Não é uma coisa que... Tudo que é feito pela telemedicina é anotado no prontuário e assinado pelo médico que atendeu. Então ela veio para ficar. Não tenha dúvida nenhuma que não só na rede pública, eu acho que na particular, até em consultórios médicos, a telemedicina vai funcionar. Para todas qualquer questionamento, qualquer queixa de saúde, não só pela Covid, né? Não, hoje nós fazemos, não só com a diminuição dos casos de Covid grave, nós estamos fazendo telemedicina também para outras especialidades. Secretário, e a dengue, né? A gente tem sempre um período que aumenta um pouco os números por conta de período chuvoso. Como que está no município hoje a questão dos casos de dengue? Nós estamos no final do período da dengue, né? Que ela é sazonal. Estamos no final do período. Foi um ano muito chuvoso e com muito calor. Então, nós tivemos bastante casos de dengue, mas não chegou a uma pandemia. Tivemos bastante casos. E o que aconteceu com a dengue também foi que não teve uma variante, uma cepa nova, né? Então, a gente, na realidade, trabalhou com a dengue, que a gente... já tem muita gente imune para essa variante que veio. Então teve esse fator que nos ajudou muito, porque se viesse dengue e Covid ao mesmo tempo, como foi no ano retrasado, foi um desespero, né? Que a gente tinha muita Covid e muita dengue. Então, esse ano, tanto é que nós não precisamos abrir postos de hidratação. Ela chegou a bater quase como uma pandemia, como uma endemia, como uma epidemia. Mas não, os dados ainda se mantêm dentro de uma endemia. Ah, ótimo. Secretário, para a gente encerrar aqui a entrevista, eu gostaria que o secretário comentasse sobre a estrutura física, né, da parte da saúde aqui em Rio Preto. Durante esse período de pandemia, agora também 2 anos depois do início, reformas também, novos prédios, como está essa parte de estrutura física? Olha, nós estamos priorizando, antes de fazer unidades novas, nós estamos priorizando fazer unidades novas para substituir aquelas unidades que hoje não se encontram adequadamente preparadas para o atendimento. Eu vou dar um exemplo disso. O Anchieta. O bairro Anchieta, ou a UBS Anchieta,
com a densidade populacional, ela ficou extremamente pequena. Ela foi de tamanho ideal quando ela foi construída, há 20, 30 anos atrás. Ela estava muito pequena. Nós fizemos uma grande unidade ali perto, com muito mais consultórios, com muito mais qualidade para o atendimento, e aquela lá virou um CAPS, né? Então, o que a gente está priorizando é melhorar o que nós temos. Porque se eu vou expandindo e vou deixando essas ruins, eu acho que não é o correto. O correto é formar. Hoje nós temos algumas unidades que precisam de serem reformadas. O Eldorado é uma delas, né? O Eldorado, ele precisa, desculpe, Parque Industrial. Ele precisa ser melhorado, ele está inadequado. Então, o nosso próximo investimento será ali. Existem várias outras que precisam ser melhoradas, mas são poucas. O Estoril também está num prédio antigo, então tem algumas que nós vamos melhorar. Então, antes de expandir, vamos melhorar o que tem, deixar adequado para depois expandir. Na parte de especialidades, nós fizemos muita coisa que ela estava... Você lembra do área antigo? Lembro. Hoje ele é dentro do shopping, todo com horário marcado, com ar-condicionado. Hoje, a qualidade estrutural do atendimento mudou muito. Hoje o paciente não tem fila lá, ele tem horarinho certinho. Então, essas coisas que nós temos que melhorar na rede, né? Então, telemedicina, agenda com horário marcado, a saúde da família indo certinho na casa do paciente. Então, isso hoje é a nossa visão. Não pretendemos de início criar novas unidades. Nós criamos 2 na nossa gestão, que foi o Luz e Esperança, que já está funcionando, e não é a Solidariedade, não. Solidariedade ainda não inaugurou. E uma ali perto da Vila Toninho. Então são 2 unidades a mais que nós criamos, né? O restante todos são construções novas para substituir as antigas. Como eu falei, Jaguaré vai ter uma no João Paulo. O Rio Preto 1 vai ter uma no Solidariedade. Então, a nossa tendência é essa hoje. Para acompanhar o crescimento populacional, que requer cada vez mais saúde, né, secretário? Essas unidades, provavelmente daqui 30 anos, já vão ter que fazer maior ou uma outra que possa atender a população. Tá ótimo. Secretário, eu agradeço sua presença aqui, sua participação. Muito obrigada. E sempre que precisar aqui da TV Faceres, o convite, a sua presença está sempre bem-vinda. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço a Faceres, uma faculdade que não precisa de muitas palavras para falar da sua organização, de como é, né? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui e espero que tenha sido útil o que eu tenha colocado. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, e o Faceres Notícias termina por aqui.